Muito boa noite, queridos amigos. Estamos juntos. Nossa live desta sexta-feira, dia 25 de setembro, aqui pelo Instagram. Hoje, uma alegria poder receber os nossos amigos para a nossa reunião habitual de preces, reflexões espirituais, vibrações positivas para todos nós, momento de aconchego espiritual, momento de tratamento espiritual para todos nós, independentemente da religião de cada um, né? Nós estamos aqui sob o amparo de Deus, né? Então Deus que não tem religião, né? Abençoa todo mundo e todos os seus filhos, inclusive os que não têm religião. Nossa religião, se alguma existe, verdadeira, aquela que Jesus veio trazer, é a religião do coração, do sentimento bom, da bondade, do bem, da caridade. Então sejam todos bem-vindos, prazer recebê-los. Marisa Gama, lá, Dr. Paulo Eduardo de Oliveira, do Rio de Janeiro, prazer, Dr. Paulo. Jussara, do Grupo Esperança, aqui conosco, Leini Bardali também, Paulinha Anéas, sempre divulgando aqui as nossas lives, Cláudia Paiva, Sandra Salvetti, do Grupo Esperança. Você pode deixar um copo com água para vibrações, energização. A água absorve os fluidos espirituais, que os bons espíritos, em nome de Deus, trarão a nós todos, para o nosso equilíbrio físico, equilíbrio espiritual, emocional. Você pode também anotar o nome de alguma pessoa em favor de quem você deseja que ela receba as nossas vibrações. Diga o nome e a cidade onde a pessoa se encontra. Não precisa contar o problema dela, a doença dela. Só o nome e a cidade é o suficiente. Vários amigos estão chegando. Zé Roberto Manso. Guimarães, Miriam Guimarães, a Jussara, lá de Nova York, nossa querida amiga Jussara, um prazer recebê-la aqui. Presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, grande amiga. Neide Whiteman. Bem, estamos todos já unidos aqui. Passamos já das 21 horas. Estamos aqui com mais de 1000 pessoas reunidas. Vamos dar início, então, ao nosso momento de oração e de reflexão espiritual. Senhor Deus de amor e de bondade, estamos aqui novamente reunidos, os teus filhos, ligados pelo coração, pelo pensamento, distantes fisicamente, mas com as intenções de obtermos, mais uma vez nesta noite, o teu amparo, a tua orientação, as tuas vibrações,
de cura, de equilíbrio emocional, recebendo as forças que precisamos para superarmos as adversidades que temos enfrentado, as lutas em que estamos envolvidos. Por isso reconhecemos nesse instante, Senhor, o quanto somos pequenos, o quantos ainda somos aquela plantinha frágil que precisa ser cuidada, que precisa ser regada. E é isso que te buscamos nesta noite, ó Pai. Cuida dessa plantinha que somos todos nós. Supre-nos, Senhor, daquilo que em nós ainda é carência. Aclara nossa mente, a fim de que possamos enxergar com acerto o caminho que temos a seguir, as decisões que temos a tomar. Ilumina-nos, Senhor. Envia os teus auxiliares, os bons espíritos, aqueles que atendem, os que te pedem auxílio e socorro. Permita que as falanges possam visitar cada companheiro que conosco nesse momento está ligado em preces. Permita que um espírito de luz visite cada coração que conosco nesse instante está orando. Que cada coração se sinta confortado, esperançoso, motivado a enfrentar a sua caminhada na terra, o seu trabalho de progresso espiritual e material. Te pedimos, Senhor, permita, mais uma vez, que as tuas falanges do bem tragam-nos o remédio para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Autorize, Senhor, que as falanges socorristas de Bezerra de Menezes, Sheila e dos médicos espirituais possam visitar, estar ao lado de cada companheiro, esteja ele em nossos lares, estejam eles nos hospitais, estejam eles nas ruas, onde quer que se encontrem, Senhor, onde houver uma lágrima, onde houver uma dor, que a tua bênção se derrame. E por isso te agradecemos desde já as bênçãos desta noite, as bênçãos da nossa reunião. Utiliza, Senhor, o nosso singelo encontro, para que através da nossa união de pensamentos e de sentimentos, o Senhor possa mostrar a tua face bondosa, socorrendo-nos, amparando-nos, guiando-nos pelos bons caminhos. Que seja uma reunião de bênçãos, que seja uma reunião de graça, que seja uma reunião
muito produtiva espiritualmente, para que todos se sintam envolvidos na tua luz, que neste momento cobre a todos nós, cobre a todos os lares. E desde já nos sentimos que estamos sendo tratados, acolhidos e abençoados pelo teu amor. E assim, Mestre amado, te agradecemos e juntos todos oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair ante as tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, sobretudo daqueles que ainda estão dentro de nós. Em teu nome, Pai Celeste, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, nós damos por aberta a nossa reunião desta noite. Graças a Deus. Boa noite, queridos amigos que estão chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Muito prazer, alegria estarmos reunidos aqui, né, juntos. Já estivemos segunda, quarta lá no Facebook, hoje estamos aqui na nossa corrente espiritual. Afinal de contas, nós somos espíritos, né? O corpo é transitório, passageiro. Um dia a gente vai deixar esse corpo e o nosso espírito volta para a sua viagem de eternidade. Portanto, cuidar do espírito é uma tarefa prioritária na nossa vida. Não só pela questão da eternidade, mas sobretudo pela questão de que quem comanda isso aqui, tudo nós, é o espírito. Não é? Então, o espírito fortalecido, ele fortalece o corpo, ele caminha melhor. Um espírito abatido, entristecido, né, aflito, ele terá mais dificuldades de avançar no caminho aqui da experiência terrena. Hoje, como anunciamos, vamos conversar sobre uma das parábolas que Jesus contou, uma das histórias que Jesus contou. Jesus contou muitas delas, né? Ele gostava muito de ensinar através de parábolas, que são histórias, necessariamente não são reais, são histórias, né? Com um fundo moral, com um ensinamento, né? Com uma lição, para que a gente possa perceber o ensinamento que Jesus, que é esse guia maravilhoso da humanidade, né? Tem muita gente que me pergunta e fala assim, De Luca, quem que é meu guia? Né? Olha, o nosso guia aqui é Jesus. Né? E a gente não poderia ter um guia melhor, né? Jesus é o nosso guia. Aliás, é assim que o Espiritismo vê Jesus, o guia da humanidade. Então, o meu guia, o teu guia. Ah, mas ele dá conta de tudo isso? Perfeitamente. Ele é o espírito mais evoluído que pisou o chão,
desse planeta, é o governador planetário. Então ele tem meios, né? Jesus tem poder sobre a terra e o céu, como está ali nas palavras de Paulo. Então, ele sendo o nosso guia, um guia atuante, está conosco, prometeu que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, como tenho a certeza que está presente nesse instante aqui, para que a gente possa relembrar esta parábola que eu escolhi hoje, que é a parábola dos talentos, a história dos talentos que Jesus contou no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu vou contar aqui, vou ler aqui, Novo Testamento. Alguns já conhecem, vamos relembrar, os que não conhecem vão conhecer pela primeira vez. A ideia é, como é que eu entro nessa história, né? Porque Jesus não contou uma história para distrair as pessoas. Ele contou uma história para trazer uma reflexão. Que reflexão será que Jesus quis trazer para nós? Vamos lá? O reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Chamou os seus empregados e os pôs para tomar conta de sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 5.000 moedas de prata, ao outro 2.000, e ao terceiro 1.000, e foi viajar. O empregado que tinha recebido 5.000 moedas saiu, logo empregou o seu dinheiro e conseguiu outras 5.000. Do mesmo modo, o que havia recebido 2.000 moedas conseguiu outras 2.000. Mas o que tinha recebido 1.000 saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e quis fazer um acerto de contas com os empregados. O empregado que tinha recebido 5.000 chegou e entregou outras 5.000, dizendo: ó Senhor, o Senhor me deu 5.000 moedas, olha aqui, estão outras 5.000 que consegui ganhar. O que o patrão disse? Muito bom, empregado. Muito bem. Empregado bom e fiel. Você foi fiel na administração de pouco. Por isso vou pôr você para administrar muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 2.000 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 2.000 moedas. Olha aqui, estão outras 2.000 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel na administração de pouco dinheiro, por isso vou colocá-lo para administrar muito. Venha festejar comigo. Aí vocês já viram onde é que vai acabar essa história, né? Que agora restou o terceiro empregado. Aí o empregado que havia recebido 1.000 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro. Fiquei com medo. E por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. E o patrão, nada satisfeito, disse o seguinte: empregado mau e preguiçoso. Você sabia que colho onde não planto?
Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, receberia com juros. Depois o patrão virou-se para os outros empregados e disse: tirem dinheiro dele, do empregado ali que ficou com os 1.000 e não multiplicou, e deem o dinheiro dele ao que tem 10.000. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes. Está aí a historinha que tem um final feliz para alguns e um final nada legal, né, para aquele empregado que não multiplicou os seus talentos, não multiplicou os seus recursos. Uma parábola, o que será que Jesus quis chamar nossa atenção? Não é uma parábola assim, facinho, docinha, né? Não é uma parábola colorida. Ela tem aqui um chamado seríssimo para nós. Vamos pensar algumas coisas que Jesus talvez tenha querido dizer, né, na minha percepção. Em primeiro lugar, né, quem é este senhor, esse patrão? Nós poderíamos pensar que aqui seja representado por Deus. Esse patrão seria Deus, a vida, as forças superiores, divinas. E Deus, quando chama os 3 empregados aqui, representando a humanidade, os homens. E todos os homens aqui receberam recursos. Percebe? Um recebeu 5.000, outro recebeu 2.000, outro recebeu 1.000. Diz aqui o Evangelho de acordo com as capacidades de cada um. Ou seja, ninguém ficou sem. Todo mundo recebeu. Então, a primeira lição que a gente pode tirar, né? Deus está dando a todos nós recursos, potenciais, capacidades, dons, para que a gente possa viver, enfrentar, lutar e ter uma vida digna. Deus não deixou ninguém desprovido de recursos. Então, muitas vezes a gente fica com aquela história, né? Ah, Deus não me deu nada, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho recurso, Deus esqueceu de mim, eu não sou nada na vida, né? Eu não sei fazer nada, né? Tem pessoas que têm tanto, eu não tenho nada. Olha, isso já não se sustenta nessa história aqui que Jesus contou. Todo mundo foi coroado com algum tipo de recurso de acordo com a nossa capacidade. Pode ser que eu não tenha recebido tanto quanto o outro que recebeu um pouco mais, mas se ele recebeu mais, ele tem uma possibilidade de dar conta daquilo. Porque às vezes a gente quer receber coisas que a gente não dá conta, né? Então Deus, na sua sabedoria, ele dá aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente sabe tem capacidade de lidar com aquilo. Então, primeira coisa. O segundo raciocínio que a gente pode tirar desta parábola é: para que Deus nos dê esses recursos? Essas capacidades, o que é? Inteligência, talento, aptidão, né?
uma série de condições que todos nós temos. Para que Deus nos deu tudo isso? Deus nos deu para que a gente o quê? Multiplique. Para que a gente use esses talentos. Ponha em prática, coloque, utilize, multiplique, reproduza, aumente, acrescente. Compartilhe. Concordam? Por que Deus nos deu esses recursos? Primeiro, para nos ajudar a viver, né? Somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem potenciais incríveis aqui. Todo mundo tem. Talvez a gente não tenha percebido. Talvez não, muito provavelmente a gente não se deu conta disso. Mas todos nós, como filhos de Deus, somos, como o próprio Jesus disse, deuses, com D minúsculo, mas deuses. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Então nós temos em grau menor aquilo que Deus tem em grau absoluto. Então nós temos potenciais incríveis, né? E isto é uma situação que a gente precisa considerar, precisa refletir, precisa rever, né? Porque muitas vezes a gente está se sentindo, né, o patinho feio, a gente está sentindo a pessoa incapaz, a gente está sentindo a pessoa que não tem condições, que não tem talentos, que foi esquecida. Não. A gente tem muitas vezes complexo de inferioridade, não é isto? Às vezes a gente se acha a pessoa muito incapaz, né? Se inferioriza, mas é porque não está olhando para si, não tem confiança em si. Né? Não tem confiança em si. E quando a gente não tem confiança em si, né, a nossa força, a nossa energia, a nossa postura, ela, né, encolhe. E óbvio que isso afeta o nosso rendimento. Isso não nos dá segurança para agir com acerto. Prosseguindo na história. 2 aqui, empregados, multiplicaram. O que ganhou 5, arrumou mais 5. O que tinha 2, ganhou mais 2. E Jesus, aqui na história, diz que o patrão falou para eles: servo bom e fiel. Você conseguiu administrar pouco, soube bem administrar pouco, por isso agora você vai administrar muito mais. Falou isso para os 2. Olha que ensinamento interessante. O patrão disse: você soube administrar pouco, então agora você vai administrar mais. Eu vou te dar mais. É um ensinamento muito interessante, porque muitas vezes a gente olha para a nossa vida, né, e fala: mas que eu tenho tão pouco, por que eu vou me dedicar, por que eu vou estudar, por que eu vou, né, por que eu vou dar o meu sangue aqui nesse trabalho, né? Essa empresa aqui não vale nada, esse trabalho meu e não sei o quê, né? Esse país onde que eu moro. A gente está esperando ter mais para poder se dedicar mais, não é isso? Ah, se eu trabalhasse numa empresa tal, se eu trabalhasse numa multinacional, se eu tivesse um corpo assim, se eu tivesse uma família assim, se eu tivesse num país assim, se eu tivesse assim, assim, assado, a gente sem, né, põe coisas assim muito além, e a gente fala que se a gente desfrutasse de uma melhor condição, a gente agiria bem. Jesus falou assim que aqui é o contrário. Se a gente não é fiel no pouco, não pode ser fiel no mais. Se a gente não dá conta no menos, não pode dar conta no mais. Não é um bom ensinamento?
Eu creio que isso é uma lição, uma das lições muito grandes aqui dessa parábola, né? Olha, o que você tem, valoriza. Você quer mais? Tudo bem. Mas valorize o que você tem. Faça o melhor que você possa. Seja o melhor com o pouco que você possui. E é assim que, sendo fiel no mínimo, a vida vai nos dar mais. Mas se a gente, no mínimo que a gente tem, a gente deixa para lá, nós não estaremos, né, justificando e autorizando para que a vida possa confiar em nós mais talentos. Né? E o que aconteceu com aquele terceiro empregado? Como ele, né, ele não multiplicou, ele devolveu apenas aquilo que ele recebeu, né, nem os juros, né, do banco ele se deu ao trabalho de empregar o dinheiro, e ele diz por que ele fez isto, né? Que tem algumas pistas no texto. Primeira coisa, ele diz que ele teve medo. Como o medo muitas vezes nos impede de agir. Como o medo muitas vezes, né, o medo de perder faz com que a gente deixe de ganhar. Pensa nisso, o medo de perder faz com que a gente deixe de ganhar. O medo de sofrer, o medo de fazer uma coisa não dar certo. Né? Como se a vida pudesse nos dar garantia, 100% de garantia de tudo que a gente fosse fazer, que tudo sempre fosse dar certo. Ninguém tem essa garantia. Teoricamente, nem com Jesus deu certo. Não é isto? Quantas frustrações, né? Quantas coisas aconteceram com Jesus que não era aquilo, por exemplo, que os discípulos estavam querendo. Eles não se conformaram como é que Jesus termina na cruz. Eles imaginavam que a história seria diferente, mas a história seguiu outros caminhos, né? Jesus foi preso, foi esquecido, foi injuriado, foi crucificado, foi morto. É claro que, se a gente pegar a linha do tempo, a cruz foi um fracasso aparente. Não é? A prisão de Jesus foi um fracasso aparente. Mas depois da cruz, ele reaparece, ele se apresenta, ele prova, né, a sobrevivência do Espírito, a mensagem dele, a presença dele. Então, às vezes, um insucesso leva amanhã a uma vitória. Uma queda, dependendo de como a gente encara as coisas, amanhã nos leva a um aprendizado que nos transforma e nos eleva. A vida não é só vitórias, mas muita gente com medo da derrota, com medo de sofrer, com medo de amar e não ser amado, com medo, sabe, de tentar um negócio, não deu certo. A gente se fecha, a gente enterra o talento. Será que a gente não está enterrando os nossos talentos com medo? Pode ser que isso esteja acontecendo. Aí se não der certo? Não deu. Você tenta outra vez. Você recomeça. Você tenta outra coisa. Você refaz. Tira uma lição, tira um aprendizado daquela derrota. E assim vai. É assim com todo mundo. Mas há uma outra possibilidade aqui da pista que não é só o medo. Porque o empregado nessa história, o empregador, o patrão, fala que esse empregado, ele chama ele também de preguiçoso, né?
E às vezes também a gente não está agindo porque a gente está com preguiça, a gente está no comodismo, não é? Vamos ser sinceros. A gente quer ficar numa zona de conforto. E não há progresso material ou espiritual sem esforço. Não há vitória sem sacrifício. Não há vitória sem renúncia. Muitas vezes a gente tem que renunciar a determinadas coisas para ter outras. A gente precisa se dedicar, precisa se aprimorar, precisa ficar sentar horas e horas, né? Ali num banco, lendo um livro, se aprimorando, fazendo um curso, né? Se aprimorando também espiritualmente. Né? Puxa vida, eu também preciso multiplicar meus talentos espirituais, né? Meus talentos amorosos, né? Ser uma boa pessoa, de perdoar, tudo isso envolve sacrifício, claro, a gente precisa abrir mão do orgulho, abrir mão da raiva, abrir mão do egoísmo, dá trabalho? Dá. Toda hora eu vejo, quando ponho lá, eu posto as mensagens de Jesus, né? E muita gente fala, mas isto é difícil, isto é difícil. É. Mas aí que está o nosso progresso. Não é isto? É isso que está o nosso progresso. Vocês acham que foi fácil, por exemplo, para a Madre Teresa de Calcutá andar nas ruas ali da Índia, revirando lata de lixo para achar pessoas que eram jogadas, que estavam ali à beira da morte? É facinho esse trabalho? Foi. Chico Xavier psicografou mais de 500 livros. Foi fácil isso? Pode ver, todas as pessoas que chegaram a um determinado sucesso material e, sobretudo, sucesso do espírito, foram lutas, sacrifícios. Mas a gente quer ficar na zona de conforto, né? A gente quer evolução espiritual só orando e não trabalhando. Não é? A gente quer que a nossa vida se transforme apenas com intenções. Não, é preciso ter o trabalho. Por isso que aqui nessa historinha, esse servo aqui não multiplicou. Por quê? Porque ele foi preguiçoso, foi desatento. Ele ficou esperando as coisas melhorarem, né? E as coisas só piorarem. E o fim dele não é legal, né? Jesus fala na história que o fim dele é choro, é ranger de dentes. Por quê? Porque ele não produziu. A minha percepção que com essa história, Jesus quer dizer o seguinte, que felicidade ela está muito ligada à nossa capacidade de dar frutos. Ser frutuoso. A palavra felicidade, félix, vem da raiz latina, né? Que quer dizer aquele que dá frutos, que produz. Agora, passar a vida inteira só com, né, receber 1.000 e você devolve 1.000, passamos aqui pela terra, recebemos tanto e não doamos nada, não compartilhamos, não doamos nossos talentos de amor, de inteligência, de sabedoria, de alegria, de bondade. Não é só coisas materiais. Cada um de nós somos seres tão especiais, somos seres tão divinos. O que a gente está compartilhando isso? A gente só está compartilhando negativismo, pessimismo, derrotismo, mediocridade, maledicência. Cuidado, senão a gente vai ser um servo mau e preguiçoso. E a gente veio aqui na terra para dar frutos e bons frutos.
Então vamos olhar para nós, gente. Vamos fazer uma revisão, vamos ler, reler essa parábola dos talentos. E Jesus deu uma sacudida na gente. Eu tenho essa impressão, que com essa história ele quis mexer com a gente. Eu espero que você saia dessa live aqui mexido. Eu não quero que você... Vou até brincar, né? Eu não quero que você saia em paz. Ah, estou em paz. Não, eu quero que você saia daqui com uma coisa na cabeça. Que talento que eu preciso desenterrar? Confie em ti, põe isso em movimento. Você vai ver como a nossa vida, né? Como disse aqui, nós vamos receber, nós vamos crescer, nós vamos ser mais felizes, e nós vamos, segundo diz aqui a história, vamos entrar na festa, o patrão, vamos para a festa. Para a festa. Ou seja, vamos para a alegria, o prazer. Quando a gente está multiplicando o nosso talento, é só prazer. A gente nem tem a impressão que está trabalhando. Está tão bem, está tão gostoso, né? Que isso é muito bom. Bem lá, vamos orar para encerrar o nosso encontro. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, sentindo bem próximo a nós. Ele que veio nos revisitar esta noite com essa história. Como se ele estivesse ali, junto de nós, sentado no sofá, ao nosso ladinho. E ele contou essa história dos talentos. Por que ele contou essa história para você? Por que ele está contando essa história para mim? Porque o desejo dele é que a gente seja uma pessoa mais confiante, mais produtiva, que reclame menos e trabalhe mais, que doe mais e peça menos, que confie, que se sinta um filho de Deus, que veio ao mundo para ser um ponto de luz, para ser um construtor de pontes, ser um semeador de alegria, de esperança. De ajudar, de socorrer. E isto é para o nosso próprio espírito, isto é para a nossa própria alma. E é isso que Jesus está falando conosco. E nesse momento, Jesus pega as nossas mãos e transmite a nós a sua doce energia, a sua força, o seu envolvimento, para que cada um possa desenterrar os seus talentos, para que cada um de nós possa colocar a vida em movimento, para que cada um de nós sinta que é uma árvore que deve dar frutos. Não importa a quantidade, mas que seja produtiva, que esteja em movimento, que vem contribuir para a vida, para o mundo em que nós estamos vivendo, que vem dar frutos em nosso lar,
que vem dar frutos em nosso trabalho, que vem dar frutos em nossa família, em nossa comunidade, para que a luz de Deus se reflita em nós e a partir de nós possa se multiplicar e se expandir, ainda que seja 1 centímetro, mas já será um canal de luz, de orientação, de força. Jesus, multiplique que as tuas palavras me envolvam, que o teu evangelho me incendeie, que eu não me omita, que eu não deixe o medo me impedir de agir, e que é preferível eu me equivocar agindo do que não agir, sem nada fazer, sem nada tentar, sem nada buscar. Te pedimos, Senhor, nesse instante, abençoe a cada companheiro que está participando da nossa reunião. Transmita a cada irmão as necessidades que ele tem neste momento. Que ele seja envolvido pelas tuas doces e amorosas vibrações. Que a tua paz o envolva. Que traga esperança, Senhor. Que traga força para que cada um consiga, através dos seus próprios talentos, atravessar o mar das dificuldades. Abençoa, ó Pai, os lares que estão neste momento abrindo as portas para nós. Abençoe as famílias, que haja paz, entendimento, cooperação, que todas as energias negativas possam ser afastadas, que as correntes de luz afastem toda perturbação, toda negatividade, toda maldade, toda doença, para que no lar paire, reine um ambiente de tranquilidade, de renovação das nossas energias físicas e psíquicas. E agora, Senhor, esta tua caravana de luz se coloca a seu dispor, para que juntos, te acompanhando, vamos até os hospitais, levando essa palavra de estímulo, essa mensagem de esperança, essa mensagem de empoderamento espiritual, para que cada um se torne árvore frondosa. Vemos Jesus passando em cada leito hospitalar, endereçando
o seu olhar de bondade e transmitindo as tuas energias santas que envolvem todos os leitos, que envolve todos os médicos, enfermeiros, atendentes, que restaura-nos a esperança, que restaura-nos a vontade de viver, de multiplicar, de marcar a nossa presença na terra com algo de bom. Que não sejamos um inquilino que não paga o seu aluguel, fruto do trabalho, da gratidão por pertencer à humanidade terrestre. Gratidão, Senhor, por tudo o que temos recebido. Gratidão por tudo, por todas as bênçãos que tem nos visitado, por toda a paz, por todo o auxílio. E te pedimos, Senhor, por todos os nomes que estão inseridos aqui nesta live, por todas as intenções. Permita que um anjo de luz visite a todos os necessitados, trazendo paz e renovação. As nossas preces, Senhor, em favor de Marcelo Campestrini de Melo e de Margarete Cabreira e família. Assim, Senhor, muito obrigado por essas bênçãos. Muito obrigado pelo seu amor que tocou o nosso coração. Ajude-nos, Senhor. Ampara-nos. Sê conosco. Fazei-nos multiplicadores dos nossos talentos. E assim agradecidos, todos dizemos, com a bênção de Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, rogai por todos os irmãos que conosco se encontram neste momento. Rogai agora, Senhora, te pedimos a bênção desse socorro de urgência, agora e na hora de nossa passagem. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião desta noite. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, que alegria. Espero que a nossa reunião tenha trazido a você alento ao seu coração, paz, esperança. Convido aos amigos interessados, amanhã, às 17h30, eu estarei realizando uma palestra virtual
na Conferência Espírita Catarinense. Amanhã, 17h30, uma palestra sobre autoconhecimento. Estão todos convidados, estejam conosco. Eu vou postar depois aqui da live o endereço para quem tiver interesse. Quem não puder ou não quiser, fica o convite então para segunda-feira, 21 horas, a nossa live no Facebook. Estaremos todos juntos com os irmãos que hoje estiveram ao nosso lado: Porto Alegre, São Sebastião do Paraíso, Campinas, Araraquara, Mogi das Cruzes, Jaú, Campos de Goitacazes, Vargem Grande, Petrópolis, Itu, Itaborapana, Paracatu, Goiás, São Roque, Bertioga, Distrito Federal, Boituva, Natal, Juiz de Fora, Irajá, Santos, Cubatão, Tupã, Mauá, Jaú e Campinas. Gente, uma excelente noite, paz profunda, bom descanso. Até o nosso próximo encontro.